Tintim? Tintim. Peraí, deixa eu molhar a boca. Vai. E de súbito, mas sem sobressalto, sentiu a vontade extrema de dar essa noite tão secreta a alguém. E esse alguém era Ulisses. Seu coração começou a bater forte, e ela se sentiu pálida, pois todo o sangue sentiu descer-lhe do rosto, tudo porque sentiu tão repentinamente o desejo de Ulisses. Bora lá? Bora. Uma aprendizagem ou o livro dos prazeres da dona Clarice Lispector. E aí? E aí que basicamente, né, eu vou deixar eu sumarizar o livro, né, que isso é importante. E vou trazer, na verdade, o meu crivo aqui, porque é o nosso destruidor de relacionamentos. ela odeia que eu fume, né, então... Seu crivo. Vai, muito bom. Explica aí o livro, pô. Então, vamos lá. Esse livro, ele é um livro da Clarice. A nota inicial dele eu acho um sarro, né? Que ela fala, este livro se pediu uma liberdade maior do que eu tive medo de dar. Ele está muito acima de mim. Humildemente, tentei escrevê-lo. Eu sou mais forte do que eu. Então, a Clarice, ela trouxe nesse livro toda uma perspectiva subjetiva de uma professora muito conformada com a sua realidade, vinda de família rica, tudo dentro dos conformes, mas que faltava algo para ela. E a questão existencial, ela no livro inteiro, durante toda a trama, a questão latente, porque faltava ela compreender questões que estavam acima dela, né? Então por isso que acho que ela fala nessa nota que o livro foi mais forte que ela, porque era uma questão de compreensão do próprio processo de Clarice. Eu acho que ela utilizava os personagens para se compreender melhor e colocava um pouco dos personagens e tirava um pouco dos personagens para ela, roubava da personagem e entregava dela para a personagem. E a Lori, que é a personagem principal, uma professora, vivendo essa vida bem dentro dos conformes, como eu disse, e ela vive uma paixão, né? Por isso que chama o livro dos prazeres. Mas ela adia esse prazer de forma bastante contundente, vamos dizer assim como no outro conto dela, Felicidade Clandestina, que ela pegou o livro, se balançava na rede com o livro e adiava ao máximo ler aquele livro, né? E não era mais uma menina com livro, era uma mulher com amante. A mesma coisa ela fez aqui, só que ela tinha um amante. É um padrão dela, né? É um padrão aquela dela, coisa de segurar né? Entendeu? O lance, né? Segurar o lance, provavelmente Clarice devia ter aí, talvez, questões urinárias também, devia segurar a urina, horrores, né? Ou uma personalidade anal, não é sacanagem isso aí. Porque diz que Freud, né, que personalidade anal é literalmente retenção, né? Retenção, né, de fezes e etc e tal, né? Aquela personalidade mais rígida e tal. Mas assim, o que eu acho interessante desse livro, né, que eu achei, tipo... A gente leu junto esse livro, literalmente juntos, né? A gente leu em voz alta e tal. E... Cara, tipo fenomenal por causa que, basicamente, né, a chave desse livro é que a personagem é Lorelei, né, e são dois personagens, e a feminina Lorelei e o masculino é o Ulisses, né? Ulisses. Ou seja, cara, basicamente, cara, a chave é a mitologia grega. É a relação, na verdade, entre, né, Ulisses e a sereia, que é o mito clássico, né? Só que, cara, é isso que a gente tá falando agora, nesse momento, né? Por isso que surgiu a ideia desse vídeo. Que, cara, tenho certeza, na verdade, que a concepção desse livro veio de um insight, de uma como é que eu posso dizer, uma iluminação criativa de contar o mito da sereia, né? Através da perspectiva da mulher. Né? Porque é basicamente isso que ela faz o livro inteiro. Ela vai se retendo, né? Não se entregando, e o cara, na verdade, que ele vai ficando cada vez mais dentro da rede dela, basicamente isso aí, né? Porque ela se coloca muitas vezes no livro como, eu tenho que me desenvolver para me entregar pro amor e tal, mas na verdade também é um processo sedutivo dela. É um processo sedutivo dela, e eu acho que também, acredito eu, dentro da minha
interpretação do livro, que na primeira parte do livro, antes ela conheceu o mar, alerta de spoiler do livro, antes ela conheceu o mar, né, conheceu o mar, obviamente, o mar que é, obviamente, metaforicamente, o mar é o e que? As também emoções. as emoções, é isso que eu ia dizer. Então o que acontece? Antes ela conheceu o mar, dela se entregar pro mar, porque tem um evento no qual ela vai de madrugada ao encontro do mar, mas ela tá indo ao encontro dela mesma, das emoções. Ela inicia todas as primeiras, porque é a segunda vez que eu leio esse livro, porque eu já tinha feito essa leitura sozinha antes. E ela inicia toda a primeira parte do livro muito seca. E a utilização da palavra seca, secura, ela é seca. Né? Então ela é seca, secura. E essa questão da secura, ela traz questões, né, muito profundas, até sexuais e emocionais, porque tudo se entrelaça, sexualidade, emoção e tudo isso. Então ela é muito seca inicialmente. Né? Ela não é uma pessoa lubrificada. E a seca também é a seca da buceta, vamos falar bem sério. Claro, e aí o que acontece é que quando ela consegue entrar em contato com o mar, ela entra em contato com a parte mais profunda dela mesma, que é o que acho que Clarice quis fazer, toma liberdade de falar, meu Deus, se eu estiver falando besteira, tudo bem, não tem problema, que é que Clarice entra em contato com... Vai ter que criar um neologismo para isso, para a sereidade dela. Exatamente. Né? Porque daí o que acontece? Ela não entra em contato com a humanidade dela, com o feminino, mas ela entra em contato com o lado sereia. Ela entra em contato com as emoções. As emoções. E aí ela começa a né? entrar num processo de aceitar Ulisses e de compreender Ulisses como um amante e de que ela não precisa de grandes evoluções, pelo fato de que Ulisses, na trama, é alguém que, dentro da estrutura lógica racional da trama, sem falar de mitologia agora, é alguém que está hierarquicamente acima dela, porque ele é um professor de universidade. E a Lori, ela é uma professora primária. Então, hierarquicamente, foi muito bem construído, muito bem escolhido pela Clarice, porque o que acontece? Ela sempre tinha que estar nessa aprendizagem, ela era uma professora que tinha que ficar aprendendo. A ambiguidade da professora, ela ensina, mas ela tem que aprender com o mais velho, que é professor de universidade, entendeu? Mas ela não estava aprendendo com ele, Ulisses era só alguém que estava ali, ela estava aprendendo a descobrir a essência dela enquanto mulher. Exatamente, que é a jogada. E perfeito, porque daí o que acontece? Ela, em tese, ela precisa se desenvolver até, na verdade, aceitar a condição feminina dela, né? Entrar em contato com as emoções e com a própria sexualidade também. Com a própria sexualidade, deixa porque, assim, ela no começo, só uma coisa, ela no começo, tu lembra que ela tenta manipular ele? Ou seja, ela não está dentro da verdade dela. Ela tem alguns elementos manipulativos dela, né? E ele, como um homem também que ele de certa forma é um homem safo, ele não é um homem qualquer, ele entende isso e simplesmente não cai no jogo. Ele adia o tempo todo e ela também adia o tempo todo por medo. Os dois adiam, mas ela por um motivo, ele por outro. E outra coisa que eu ia dizer é que no início a Alice, ela aparece com muitas questões... A Lori, ela aparece com muitas questões também, com a questão da feminilidade. Com a questão da feminilidade, porque ela se maquia, aí ela não acha que tá bom o suficiente, aí ela tira. A maquiagem é um símbolo também, né? Símbolo. Ela tem como é que eu vou dizer, a feminilidade dela, mas ela não é profunda a feminilidade. Durante grande parte do livro, ela é superficial, é a persona da mulher. Exato. Não é, na verdade, aquele aspecto mais profundo da feminilidade. Isso que você falou da persona é uma temática bem interessante na obra da Clarice, porque em muitos momentos ela se mostra ali que ela tá se maquiando e ela se sente como se ela fosse uma palhaça utilizando uma máscara, e a persona ela tem total ligação com essa questão da máscara, né? E a gente vê isso também em Água Viva, quando ela faz paralelos em Água Viva com a questão da máscara e do social e do carnaval e de você vestir um personagem. Então essa questão da persona, da formação da personalidade
e que muitas vezes a personalidade da gente se forma de um jeito que foge do nosso controle por causa de rótulos, por causa de social, ambiente e tudo mais, a Clarice ali, ela coloca também dessa forma quando ela tá se maquiando, né? A Lori duvida da própria feminilidade, porque eu acho que ela duvida, será que eu tô fazendo isso porque eu quero e preciso, ou será que eu tô fazendo isso para ficar menos desengonçada, menos magrela, menos isso, menos aquilo, porque a imagem dela no início do livro é uma imagem bastante desabonadora para consigo mesma. Exatamente isso aí. Ela tem problemas, na verdade, de não aceitação, problemas, na verdade, provavelmente de... de não aceitação de si e talvez de buscar uma validação externa, né? Sim. Ela não está centrada, essa que é a grande questão desse livro, né? Durante todo o processo. E é o lance que tu falou de secura, né? A secura, na verdade, ela é de alma, mas é uma secura também de falta de contato, porque isso também é um símbolo sexual, né? Porque, cara, a buceta, quando ela seca, realmente... Problemas de frigidez, talvez, todas essas coisas, tá tudo mais ou menos interligado. E ao longo do livro, ela vai se desenvolvendo, na verdade, como mulher, até que acontece essa cena que é tipo a cena que vira a chave, que ela vai realmente entra no mar. E essa cena é simbólica, né? Porque daí ela realmente entra em contato com as emoções dela, né? Isso é colocado de uma forma poética no livro, né? De uma forma comportamental, que ela é realista, porque o grande sacada desse livro é que ele é um livro realista. Realista, né? É passível de acontecer, porque ela mora do lado ali, mora na praia, né? E aí ela consegue entrar em contato com as emoções e a partir desse ponto de virada começa a acontecer uma aproximação, na verdade, em relação a Ulisses, e Ulisses também, de certa forma, compreende que ela mudou e também se abre, de certa forma, mais para ela, né? Ele toma como fidedigna, né? Aí o comportamento dela passa a ser fidedigno porque o comportamento dela passa a ser menos controlável. Porque o que acontece, que a gente falou da retenção foi uma brincadeira, mas foi uma brincadeira baseada em fatos... baseado em psicologia, porque ela tenta manter o controle o tempo inteiro. Então é como se fosse uma guerra de controle ali, né? Mas ela é mulher, né? E o Ulisses é homem, o Ulisses é mais velho, ele é diferente, toda essa questão que daí cabe 1000 interpretações, e tá tudo certo, não tem problema. Mas ela tenta manter o controle o tempo todo. E eu acho que o Ulisses não quis dar o controle a ela, não porque ela não merecesse, mas porque ela não sabia o que estava fazendo. Nossa, e ele provavelmente, talvez como um homem mais safo, também ele tinha esse aspecto que ele já viveu muita coisa, já teve muitas amantes, né? Isso. Ele sabia exatamente isso no claro, livro, né? ele sabia, conhecia, na verdade, de certa forma a mulher, gostava dela como mulher, né? Talvez amava ela, no caso, mas, obviamente, na verdade, ela não estava à altura, né? Do amor. Não que colocasse o homem como superior a ela, não é isso aí, mas é basicamente uma questão, eu acho que é um artifício, na verdade, até da estrutura do livro, né? De tu ter efetivamente esse limiar que tu precisa cruzar, na verdade, né? Que seja muitas vezes uma aprendizagem representado, na verdade, né? Por um mestre, né? Então tem esse aspecto também. É um livro extremamente complexo, isso aí, ele é muito complexo. E maravilhoso. E ela entra em o primeiro livro que eu li dela, eu achei assim, essa mulher aí, ela é nível master, tipo, de literatura universal, né? Porque ela é ucraniana, né? E veio pro Brasil e tal, brasileira, classificada como literatura brasileira, mas ela tá entre os grandes mestres, né, da literatura mundial. Ela não perde nada para... Eu acho, inclusive, que do ponto de vista existencial, Clarice é infinitamente superior a Sartre, né? E Sartre parece muitas vezes uma criança, na verdade, perto dessa mulher, porque eu fiquei realmente impressionado. As questões levantadas em questão de existência nesse livro, elas são superiores ao livro, que foi mais ou menos na época que eu li o do existencialismo do Sartre, elas são superiores. São superiores, né? Porque ela tem uma compreensão visceral das questões existenciais, que muitas vezes falta pro Sartre, porque eu acho que o Sartre, na verdade, ele tinha uma visão bem sistêmica, na verdade. Cara, é diferente, na verdade, a perspectiva dela é muito mais fenomenológica, né? Muito mais interior, muito mais subjetiva, né? Eu não sei, eu achei, tipo, fantástico, na verdade, o modo como eu coloco as coisas. Acho que a gente tem que voltar aqui com Água Viva. A gente vai voltar mais tarde com Água Viva. Mas isso assim, ó, então basicamente esse livro, ele é
colocado, é o mito da sereia, né? Porque os personagens, eles são literalmente tipo Lorelei, que é o nome de sereia clássico, e Ulisses, né? Para quem não lembra, o Ulisses passa na Odisseia, né, pelas sereias, e ele tampa os ouvidos para não cair no canto da sereia, né? É um mito clássico, né, o mito da sereia. Foi revisitado por inúmeros autores, mas desse modo mais profundo e da perspectiva feminina. Clarice fez isso, tipo, de uma forma, né? Porque o que acontece, o que eu achei interessante é que a neurose dela, né? Ela inverteu, aí que tá. ela inverteu a neurose. A neurose dela. Ela pegou a neurose do... Desculpa só te cortar. Sim, claro. Ela pegou a neurose do homem, que é o medo da sereia, inverteu e colocou a sereia com medo do Ulisses. Perfeito. E é o contrário. Sim, só que daí, mas aí o que acontece também? Se tu analisar por outro lado, né, para dar uma dimensão maior, né, o que realmente talvez atraiu Ulisses, né, o personagem masculino desse livro, para ela, foi a neurose. Então, ou só que ele, como homem experimentado, ele amou ela, talvez ele tivesse um padrão aí meio neurótico, aquilo lá foi atraente para ele, mas ele segurou, ele tapou o ouvido, que foi justamente isso, e deixou ela, na verdade, se desenvolver para daí realmente ter essa união, né? No Por final. isso que foi muito bem escolhido esse nome, Uma Aprendizagem, né? Exatamente. E ela deixa a ambiguidade de ou o livro dos prazeres. E obviamente, agora, pegando a perspectiva masculina da coisa, porque assim, claro que os mitos gregos, eles são tão grandiosos, porque eles colocam a coisa de um modo tipo, totalmente multivalente, não é ambivalente, é multivalente. Sim. Tu tem tipo diversas, ele é neutro, é tão esteticamente perfeito que ele é neutro, né? E daí as pessoas projetam, são na verdade, como é que posso dizer, quase que arquétipos, quase na verdade, molde, que tu pode, isso. é um arquétipo, e né? Daquilo ali você produz E tu pode chegar em qualquer interpretação. Mas da perspectiva masculina, né, o que acontece com Ulisses, né? Ele de certa forma, ele teme a sereia, ele tem terror da sereia. A sereia é um monstro, né? Tem medo da sereia, claro. Tem um terror da sereia, mas quando ele encontra a sereia, ele se joga, na verdade, né, para a sereia. Essa que é a grande questão. Porque muitas vezes a sereia ela tem muito a ver com tem uma base psicológica, na verdade, muitas vezes numa mãe dominadora, em todas essas coisas. E a figura feminina, no caso, né, especialmente esse tipo de figura feminina, é extremamente aterrorizante para esse tipo de homem com esse tipo de processo psicológico, por exemplo, de figuras femininas dominantes na vida dele. E aí o que acontece? Mas ele quer isso, é ambivalente. Ele tem medo, um terror horrendo disso aí, mas ele quer. E a grande sacada do livro, na verdade, é que o Ulisses, ele talvez tenha compreendido esse processo e ele, de certa forma, entendeu, né, muito provavelmente através da vivência dele, que quando ele encontrasse uma sereia, porque deve ter acontecido antes na vida dele, ele não pode se jogar, na verdade, né? Ele tampa os ouvidos para, na verdade, conseguir talvez a fusão final, se e caso a sereia ela consiga se elevar, na verdade, à altura. Então o que acontece? Os dois, eles saem, na verdade, de processos psicológicos traumáticos até que eles chegam, na verdade, num meio termo comum, a uma fusão, na verdade, a um meio termo comum de resolução dos traumas, para daí eles poderem realmente se encontrar como seres humanos. Eu acho que essa que é a grande sacada. Ou seja, o livro ele enfatiza menos o Ulisses, né, muito mais rico e muito mais a visão subjetiva, obviamente, é toda da Lori, mas porque o Ulisses ele já superou, ele já passou pelo processo, e quem tem que aprender aí nesse caso é a sereia, no caso. É a sereia. Então, tipo, até do comportamento biológico e animal, assim, porque talvez a Clarice, no meio de toda essa, como é que eu posso dizer? Efervescência? Essa efervescência, né, existencial, ela seja talvez realmente uma pessoa, porque ela era extremamente racional, né? Totalmente. E tem essa questão realmente, talvez dentro da cabeça dela, se isso é certo ou não, isso não vem ao caso aqui, mas na cabeça dela, essa questão de biologicamente o macho ser aquele desbravador do terreno, né?
e a fêmea, de certa forma, como talvez busca talvez um pouco mais de segurança, na verdade, todas essas coisas, ela segue, né, a condução do homem. E dentro da perspectiva dela, se fosse o caso, né, para fazer uma análise talvez psicológica mais profunda de como é que a mente dela funcionava. Exatamente, porque... Faz sentido isso aí? Totalmente. No livro ela busca ser a única parceira, inclusive a gente entra em questões também de psicologia evolutiva, hipergamia e tudo mais, porque ela busca ser a última parceira, porque enquanto o Ulisses demonstra ter outras amantes, tem isso, né, ela não se entrega totalmente. Porque isso também é um processo de fuga dele. É um processo de fuga dele, e ela também, enquanto mulher, ela quer defender que ela quer se defender desse tipo de situação, porque a questão da hipergamia da mulher, essas coisas todas que a gente fala sobre comportamento feminino aceitável, ninguém, não sei se seria aceitável, mas comum, corriqueiro, que é que ninguém quer estar com uma pessoa que tá com mais um monte de gente, né? Perfeito. A não ser que seja de comum acordo, né? Aí tudo bem e tal. Sim, né? Mas não é o caso que ninguém é moralista, então não é o caso. Não. Mas o lance principal é exatamente esse, porque o que acontece, e a psicologia, na verdade, que ela compreende a masculina, ela também é uma psicologia profunda. A gente estava conversando ali, mas que talvez o Ulisses fosse um personagem mais superficial, mas não é. Não é. Porque daí o que acontece? Ela entende a psicologia do lotário. O que é o lotário? O sedutor, o Casanova. E qual que é a psicologia profunda do sedutor, né? É o seguinte, ele tem várias mulheres porque ele tem medo de intimidade. No final, na verdade, tu ter várias mulheres é uma proteção contra você entrar em contato com uma só mulher e tu ter aquela intimidade que realmente é aterradora. Inclusive homens, né? é uma questão que se levanta muito nessa questão do problema, da problemática, vamos dizer assim, com mãe dominadora e tudo mais, que geralmente você pode, não vou dizer que é via de regra, encontrar nesse tipo de pessoa, nesse tipo de homem que teve mãe dominadora, um comportamento promíscuo em relação às mulheres. E claro, ou a fuga desvalorização de uma única mulher, porque é a fuga da mulher primária. Claro, é a fuga porque a relação com a mãe, na verdade, do Lotário, do Casanova, muito provavelmente a relação é ambivalente. Ele gosta da mulher, por um lado, ama a mulher, no caso, mas é uma resistência profunda que ele tem com as mulheres no geral. Porque as mulheres, elas representam, na verdade, toda uma questão de dominação, emasculação, uma castração, né? Então, o que acontece? Quando tu tem várias mulheres, né, tu tem, de certa forma, um controle, mas tu perde, na verdade, na profundidade. E até sexualmente bizarro, que é aquilo que a gente estava falando esses dias, né? Que é um grande paradoxo, na verdade, né? Inclusive sexual, né? É que quando um homem ele tem inúmeras mulheres, quando ele transa com inúmeras mulheres, todas as trans são iguais. Ao passo que quando ele realmente transa com uma mulher só, mas de um modo contínuo e profundo, todas as trans são diferentes. É paradoxal isso aí. Por que quando um homem ele transa com várias mulheres é sempre igual? Porque ele não passa a superfície. É uma coisa basicamente carnal, entendeu? Ele não tem aquela profundidade, aquela variação que a profundidade da relação ela traz, na verdade, aquela variação sexual que a profundidade emocional, na verdade, da relação traz, né, para a vida sexual daquele homem, né? É basicamente essa a ideia. Porque no caso, é outra coisa que a gente discutiu também, é que adentrar, né, as emoções, né, entrar no mar, adentrar as emoções, para o homem encontrar essa sereia, ir de encontro a essa sereia, é o mesmo que entrar em contato com as emoções. E como o homem tem essa questão da racionalidade, muitas vezes imposta, enfim... existe também essa questão do encontro com o feminino e do medo da questão emocional, né? Então, obviamente que às vezes o homem busca, né, em várias, para não encontrar em uma, porque realmente ele não quer se aprofundar. Basicamente o que você falou. Mas isso é perfeito. Interessante. Tem um livro, inclusive, sobre isso muito bom, que é da Esther Vilar, que é O Homem Domado, que ele fala a perspectiva masculina sobre esse prisma, que é exatamente isso aí, na verdade, né? Então, falando assim, mais profundidade sobre esse livro, cara,
sei lá, o livro é maravilhoso, Clarice é muito foda e não tem... eu tô ainda pra ler o Paixão Segundo GH, porque o amigo meu, o Heitor, né, te falei, né, ele leu esse livro, ele sempre nunca esqueceu o bordão dele, ele sempre fala assim, Clarice é muito densa, cara, Clarice é muito densa. E daí ele me apresentou o Paixão Segundo GH e na época eu tinha 17 anos, imagina, cara, como o cara de 17 anos vai ler Clarice Lispector, não tem como. Aí eu comecei a ler, eu acho que eu li tipo 10 páginas do livro e falei, cara, isso aqui não é pra mim. Mas eu vou ler esse livro, virou agora uma questão de honra. E eu acho que, tipo, talvez eu esteja realmente preparado, já tô 40 anos, né, 42 anos, pra realmente entrar em contato, na verdade, com essa densidade, né, da Clarice Lispector. Através desse livro, e acho que foi uma baita porta de entrada, que foi a sugestão tua, né? Foi a minha Esse sugestão. livro, a gente leu o Dostoiévski, né, que foi A Dócil. Junto foi a Dócil, maravilhoso também, a gente vai fazer provavelmente um vídeo sobre isso mais tarde. E daí o segundo livro que a gente leu juntos foi esse aqui, foi espetacular, foi a escolha perfeita porque deu a... Eu sabia. Eu posso tomar liberdade de terminar aqui com um trechinho? Manda ver. Porque esse trecho, ele vai abrir, né, ele vai dar abertura para uma próxima conversa. Claro que devemos comê-la. Comê-la é uma galinha ao molho pardo, tá, gente? Claro que devemos comê-la. É preciso não esquecer e respeitar a violência que temos. As pequenas violências nos salvam das grandes. Quem sabe, se não comêssemos os bichos, comeríamos gente com o seu sangue. Nossa vida é truculenta, Lorelei. Nasce-se com sangue e com sangue corta-se para sempre a possibilidade de união perfeita. Cordão umbilical. Matou a pau. É isso aí. Então, mais um tinchinho aqui que a gente vai seguir a nossa garrafada total, né, do fim de semana. E por hoje é isso. Em breve a gente volta com mais. Hasta la vista, babies. Até mais, galera.